Olá, meus amigos, minhas amigas, nós estamos aqui mais uma vez e agora vamos dar prosseguimento ao nosso módulo, ao nosso curso modular de língua portuguesa e vamos falar hoje de processo de formação das palavras. Como as palavras vão se formar? Nós temos vários processos de formação. Na aula passada, nós falamos de estrutura das palavras. Vimos radical, vogal temática, tema, desinências, desinência, número pessoal, modo temporal. Pois a estrutura das palavras, o que nós vimos no módulo passado, foi fundamental e será fundamental para a aula de hoje. Hoje que nós vamos ver o processo de formação das palavras. Como as palavras vão se formar e os mais diversos processos. Vamos começar então conceituando palavras primitivas. O que são palavras primitivas? Nenenzinhos, nenenzinhas, primitivo é o que dá origem. As palavras primitivas, a palavra primitiva é a palavra que dá origem a outras palavras. Pedra é uma palavra primitiva porque você diz Pedrita. Lembra da filha do Fred? Pedrita. Pedra pequena, o sufixo ita. Ita quer dizer pequeno, então Pedrita, pedra pequena. Casa, casarão, também casa é primitivo porque dá origem a quem? A casarão, a casinha, a casebre. Paz é uma palavra primitiva também. Então vejam que a palavra primitiva é a palavra que dá origem. Se a palavra primitiva, anote aí por favor, veja só, se a palavra primitiva dá origem, a palavra derivada, é o que nós vamos ver agora, aqui na lousa, comigo. A palavra derivada se origina. Palavra primitiva dá origem. Palavra derivada é a que se origina. Observe, pedrada é palavra derivada de pedra. Primitiva, pedra. Deu origem a quem? Pedrada, que é uma palavra derivada. Depois, ferreiro é derivada de quem? De ferro. Veja, ferreiro teve origem a partir de qual palavra? Ferro. Nós vamos observar que o radical, a raiz, eles são importantes na estrutura e na formação das palavras. Porque quando a palavra possui mais de um radical, nós vamos já ver que ela é uma palavra composta. Composição é uma coisa, derivação é outra. Mas tanto a composição como a derivação são processos de formação de palavras. Então, resumindo, palavra primitiva dá origem. Palavra derivada origina-se. Vou apagar aqui para que você não esqueça. Palavra derivada origina-se. Origina-se de uma palavra primitiva. Assim, nós podemos continuar sabendo também o que é uma palavra simples e o que é uma palavra composta. Veja que primitivo não é a mesma coisa que simples. Que composto não é a mesma coisa que derivado. Uma palavra simples possui apenas um radical. O nenenzinho ainda lembra da aula passada o que é um radical? Vamos lembrar. Radical é a parte que se repete nas palavras. A parte que se repete é o radical de uma palavra. Vamos relembrar isso aí? Vamos lá. Vejam só. Se eu quero o radical da palavra pedra, que está aí na lousa, eu vou colocar aqui embaixo pedrita, pedrada. E vou perguntar a vocês, nenenzinho e nenenzinha, quem foi que se repetiu aí? Pedra, pedrita ou pedreira? Pedrada. Quem foi que se repetiu? Até o R. Então o nenenzinho vai dizer assim, até o R. Pois é. A parte que se repete nas palavras, nós chamamos de radical. E quando a palavra possui apenas um radical, ela é chamada de palavra simples. A palavra simples possui apenas um radical. Se a palavra simples possui apenas um radical, o que vai ser então uma palavra composta? Ora, é lógico. Simples, um só radical. Composto é a palavra que possui mais de um radical. Palavra composta possui mais de um radical. Veja que coisas
fácil. Eu não vou nem dizer que coisa simples, porque senão você vai pensar que composta é simples. Então você veja que coisas fácil. A palavra primitiva dá origem. A palavra derivada se origina. A palavra simples possui apenas um radical. E a palavra composta vai possuir mais de um radical. Olha só. Pé de moleque. Vou apagar e simplificar para vocês. Pé de moleque. Estão vendo aqui? Eu tenho quantos radicais em pé de moleque? Eu tenho o radical de pé e o radical de moleque. Se nós observarmos, o radical de pé, você diz pedal, você diz pezinho, é a própria palavra pé, a parte que se repete. E o radical de moleque, de molecada, de molequinho, de moleca, vai até o U, a parte que se repete. Como aqui você tem dois radicais, é uma palavra composta. Guarda-chuva também é uma palavra composta. Mas o nenenzinho tem que ver que não precisa a palavra vir separada por hífen para ser uma palavra composta, não. Veja, pernilongo não está separado por hífen e é uma palavra composta. Por que pernilongo é uma palavra composta, professor? Se ela está separada, se ela não está separada por hífen? Porque aqui nós temos dois radicais. O radical pernilongo, nenenzinhos e nenenzinhas, é perna mais longo. Pernilongo, perna longa. Radical de perna até o N, radical de longo até o G. A parte que se repete, duas partes que se repetem, dois radicais. Se tem dois radicais, palavra composta. Outros exemplos. E aí que nós temos guarda-chuva, guarda-roupa, pernalta. Pernalta também é uma palavra composta? É. Você tem perna mais alta. Vejam que aí tem dois radicais. N, do P ao N e até o T. Vamos resumir? Palavra primitiva, dá origem. Palavra derivada, origina-se. Palavra simples, possui apenas um radical. Palavra derivada, possui mais de um radical. Agora que você já sabe o que é palavra primitiva, o que é palavra derivada, o que é palavra simples e o que é palavra composta, venha comigo e vamos estudar os principais processos de formação. Agora nós vamos ver os processos de formação. Até então, nós estávamos apenas preparando vocês para que vocês entendessem o processo de formação. Porque eu tenho que saber o que é primitivo, eu tenho que saber o que é derivada, o que é simples e o que é composto, para me aprofundar nos processos de formação das palavras. E o primeiro processo que nós vamos estudar é o processo, passei demais, é o processo da derivação. O primeiro processo que nós vamos estudar é o processo da derivação. Eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte: a melhor maneira de você diferir derivação de composição é a seguinte: na derivação eu tenho apenas um radical. Eu tenho apenas, vou apagar que ficou feio, vou botar aqui. Eu tenho apenas um radical. Lembrando que é radical? Radical é a parte que se repete. Então, quando eu tenho apenas um radical, aí você vai ter uma palavra derivada. Se a partir de um radical eu crio outras palavras, aí eu vou ter uma palavra derivada. Quando eu tenho mais de um radical, eu vou ter uma palavra composta. Veja só, o nosso conceito de derivação é o seguinte: é o processo pelo qual palavras novas, ou seja, palavras derivadas, palavras novas, ou seja, palavras derivadas. Por que é derivada? Por que é nova? Porque se formou a partir de uma primitiva. São formadas a partir de outras que já existem. Quais são as outras? As palavras primitivas. Entenda o seguinte, que a palavra derivada se origina de outra. Necessariamente essa outra não tem de ser uma palavra primitiva, não. Uma derivada pode se originar de outra derivada. Quer ver? Observem aqui. Deixa eu dar um exemplo aqui. Eu tenho a palavra pé. A palavra pé é uma palavra primitiva. Por que ela é primitiva? Porque possui apenas um radical. Quer ver? Observem aí. Pé tem só um radical.
Da palavra pé, eu vou criar pedal. Vejam só, permanece o mesmo radical. Pé, a palavra cresceu para cá. Palavra derivada, porque se originou de pé. Mas, nenenzinhos e nenenzinhas, a palavra pedalinho, vejam, a palavra pedalinho não se originou de pé, ela se originou de pedal. Então, pedal é derivado em relação a pé e é primitivo em relação a pedalinho. É isso que o concurso público vai te perguntar. Se a palavra pedal pode ser primitivo ou pode ser derivado. Claro que pode, depende do contexto. Em relação a pé, pedal é derivado, mas em relação a pedalinho, pedal é primitivo. As derivações que nós vamos estudar, elas podem se classificar em derivação prefixal, derivação sufixal, derivação parasintética, regressiva e imprópria. Então nós temos, vamos ver a partir de agora, derivação prefixal, derivação sufixal, derivação parasintética, parassíntese, ou derivação por parasintetismo. Tanto faz, tudo é a mesma coisa. Derivação regressiva e derivação imprópria. Nós vamos ver e vamos estudar essas derivações a partir de agora. E vamos começar com a derivação prefixal. O que é uma derivação prefixal? Olha, nenenzinhos, olha, nenenzinhas, venham comigo. Se a derivação prefixal, o prefixo é responsável por uma nova palavra. Eu tenho derivação prefixal quando o prefixo é responsável por uma nova palavra. Lembram de prefixo? Nós os estudamos os prefixos, os radicais gregos, os radicais latinos. Vimos o que era isso na aula passada, no módulo 3, no módulo de estrutura das palavras. Agora, nós vamos precisar desses prefixos. Vamos precisar dos sufixos. Por quê? Quando o prefixo é responsável pela criação de uma nova palavra, nós temos a derivação prefixal. Quer ver? Observe. Eu tenho a palavra leal. Leal é uma palavra primitiva. Por que leal é primitivo? Porque leal dá origem. Leal é primitivo. Se eu colocar na frente da palavra leal o prefixo des, o que foi que eu criei? Desleal. Desleal é uma palavra derivada. Derivada a partir de quem? De leal. Achei o radical. Se a palavra crescer para cá, derivação prefixal. Quando é que eu tenho uma derivação prefixal? Quando o prefixo é responsável por uma nova palavra. Se o prefixo é responsável por uma nova palavra, nós temos a derivação prefixal. A mesma coisa acontece com a palavra real. Vejam, palavra real. Se eu colocar na frente da palavra real o prefixo, olha o que aconteceu. Esse R não é prefixo não, viu, nenenzinhos? Ele entra aqui apenas para que o fonema re permaneça. Senão você falaria irreal. E ninguém fala irreal. Nós falamos irreal. O R vai se duplicar entre vogais. O prefixo i, que significa não, não real, criou a nova palavra. Derivação prefixal, quando o prefixo cria uma nova palavra. Assim, nós temos aí o conceito. Veja, a palavra fazer. Fazer deu origem a quem? Desfazer. O prefixo des criou uma nova palavra. Derivação prefixal. Inútil. Tenho a palavra primitiva útil. Coloquei o prefixo. Inútil. O prefixo criou uma nova palavra. Então, para resumir, derivação prefixal ocorre quando o prefixo cria uma nova palavra. A maneira mais simples para que você encontre uma derivação prefixal é a seguinte. Eu tenho a palavra desfazer. Quero saber o processo de formação dela. O que é que eu faço? Acho o radical. Lembra do módulo 3? Pois é, radical é a parte que se repete. Quem vai se repetir aqui? Faz. Esse é o radical. A palavra cresceu para cá e eu tenho como primitivo fazer. Fazer, desfazer, derivação prefixal. Depois da derivação prefixal, nós temos a derivação sufixal. Ora, meus queridos, veja que coisa lógica.
Se na derivação prefixal o prefixo cria uma nova palavra, na derivação sufixal o sufixo vai criar uma nova palavra. Assim, nós temos a palavra carro, é a primitiva. Cresceu para cá, nós temos o quê? Carrinho, derivado. O sufixo criou uma nova palavra. Eu tenho ainda, vejam, a palavra livro. Cresceu para cá, formou o quê? Livraria. O prefixo criou uma nova palavra. Perdão. Prefixo não. O sufixo. O prefixo é da derivação prefixal. Aqui o sufixo em carrinho e o sufixo em livraria é que está criando a nova palavra. Estão até pensando que o professor está doido, mas não está não. Derivação prefixal. O prefixo cria uma nova palavra. Derivação sufixal. O sufixo cria uma nova palavra. Pois muito bem. Nós temos sufixos latinos, sufixos gregos, e vocês vão memorizar isso em novas aulas, em novos módulos. Nós vamos nos aprofundar nesse assunto dos sufixos gregos, dos sufixos latinos, dos prefixos gregos e latinos. Mas, se você tem prefixo e sufixo, ao mesmo tempo, simultaneamente, você tem derivação parasintética. Quando é que a derivação é parasintética? Quando o prefixo e o sufixo, eles entram na palavra ao mesmo tempo. Eles entram na palavra de forma simultânea. Quando isso acontece, eu tenho derivação parasintética. Vamos à lousa branca e vamos verificar aqui, venham comigo, me acompanhem, uma derivação parasintética. Eu tenho a palavra mar. Mar é uma palavra primitiva. Se eu colocar o prefixo, vou mudar a cor para ficar bonitinho. Olha, vou mudar a cor para que você entenda melhor. Se eu colocar aqui na frente sub e aqui atrás hino, olha o que aconteceu. Eu criei a palavra submarino. A palavra submarino ela é formada por derivação parasintética. E por que ela é formada por derivação parasintética? Porque o prefixo e o sufixo, os dois entraram ao mesmo tempo na palavra. Simultaneamente. Professor, pois prove que eles entraram simultaneamente na palavra. Vou provar. Olha o que acontece. Vou tirar o prefixo, veja. Tirei o prefixo. Existe a palavra marino? Existe? Não. Vou voltar, colocar o sub, e agora eu vou tirar o hino, o sufixo. Existe a palavra submar? Não. Essa é a prova para você saber quando a palavra é derivação parasintética. Se tirar o prefixo ou se tirar o sufixo, não resta uma palavra com sentido. Derivação parasintética, que é diferente da derivação prefixal sufixal. Eu tenho ainda a derivação prefixal sufixal. E que derivação é essa, professor? Na derivação prefixal sufixal, o prefixo e o sufixo também formam uma nova palavra. Mas a diferença, nenenzinhos, é a seguinte, é porque nessa derivação prefixal sufixal, eu posso tirar o prefixo e resta uma palavra. Eu posso tirar o sufixo e resta uma palavra. Veja, palavra leal. Eu vou colocar aqui na frente da palavra leal, des. E no final, dade. Olha o que aconteceu. A palavra deslealdade, ela não é formada por parassíntese. Ela é formada por derivação prefixal sufixal. Por quê? Se eu tirar o prefixo, existe lealdade? Existe. Vou botar de volta o prefixo. Botei o prefixo e agora vou tirar o sufixo. Se eu tirar o sufixo, existe desleal? Existe. Na palavra e na derivação prefixal sufixal, você tira o prefixo ou tira o sufixo e sobra uma palavra com sentido. Por isso que nós temos derivação parasintética e derivação prefixal sufixal. Depois disso, nós temos, depois da derivação parasintética, aqui tem o exemplo de anoitecer. Anoitecer vem de noite, ó. Se você tirar o A, anoitecer existe? Não existe. Se você tirar o sufixo, ó,
A noite existe? Não existe. Essa observação é o que nós já falamos a respeito da derivação prefixal-sufixal. A observação é sobre a derivação prefixal-sufixal. Tá certo? Que nós acabamos de falar para vocês. Pois muito bem. Então, nenenzinhos, vamos ver o que é a derivação regressiva. Olha comigo. Derivação regressiva. Eu tenho o verbo. O verbo vai subtrair, ele vai diminuir de tamanho para formar um substantivo. Na derivação regressiva, o verbo diminui de tamanho, fica menor, para formar um substantivo. Mas essa subtração, essa diminuição, é uma diminuição fonética. É uma diminuição fonética. Vejam só, o verbo era debater. Eu tenho o verbo debater. Ele reduziu de tamanho e formou o debate. Vejam só, verbo debater, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fonemas. Debate, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fonemas. Diminuiu ou não diminuiu? Diminuiu. O que o aluno pode ter dificuldade na derivação regressiva ou deverbal, essa derivação também pode ser chamada de deverbal. Por que ela é deverbal? Porque o verbo subtrai, diminui para formar um substantivo. É que é fonético, vejam. Atacar tem quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E ataque tem quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Professor, mesmo número de letras, como é que pode ser derivação regressiva ou deverbal? É muito simples, nenenzinho. Um fonema, 2 fonemas, 3 fonemas, 4 fonemas, 5 fonemas, 6 fonemas. A palavra atacar tem 6 fonemas, mas vejam que na palavra ataque eu tenho um dígrafo. E se eu tenho um dígrafo, terei um fonema a menos. Então eu digo 1, 2, 3, 4, 5 fonemas. Derivação regressiva ou deverbal. O verbo subtrai, o verbo diminui para formar o quê? Para formar um substantivo. Mas essa redução é uma redução fonética. Você pode até perceber a redução na escrita, mas vai observar muito mais na fonética. Derivação imprópria ocorre quando a palavra muda de classe gramatical ou muda de classificação dentro da própria classe gramatical. Vejam, jantar é verbo. Se você diz assim, olha, quero jantar com você. Quando você diz quero jantar com você, isso aqui é verbo. Normalmente, o vocábulo jantar é verbo. Mas jantar está determinado pelo artigo. Toda palavra determinada por artigo, numeral, pronome ou adjetivo é substantivo. O verbo jantar se transformou no substantivo jantar. Quem for o responsável por isso? O artigo. Não necessariamente tem que ser o artigo. Também o pronome, quando você diz meu jantar estava ótimo, olha, meu jantar. Esse aqui nós temos também, vou escrever aqui, pronto. Meu jantar estava ótimo. O pronome está determinando o substantivo. Então não é só o artigo não. Principalmente o artigo, mas numeral, adjetivo, artigo ou pronome podem ser determinantes e podem causar a derivação imprópria. Bom, então nós vimos já quais derivações: derivação prefixal, sufixal, parassintética, imprópria e regressiva. Vamos ver as composições. Só são duas. Se na derivação eu tenho apenas um radical, na composição eu vou ter mais de um radical. Na composição, mais de um radical. Composição por justa posição, ou posição justa, e por aglutinação. Para simplificar e ficar bem mais fácil para você, justa posição, não há perda fonética. Justa posição, não há perda fonética. As palavras que começam, terminam. Aglutinação, há perda fonética. É só isso mesmo. Justa posição, não há perda fonética. Aglutinação, há
perda fonética. Quer ver? Observem. Gira mais sol, girassol. Não houve perda fonética. Pé mais de mais moleque, pé de moleque. Não houve perda fonética. Já na aglutinação, você tem planalto, plano mais alto. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E no outro lado deu só 7. Então, com perda fonética, aglutinação. Sem perda fonética, justaposição. A abreviação ou redução é a coisa que o brasileiro mais gosta de fazer. É reduzir a palavra, é simplificar. Só tem um detalhe, nenenzinho e nenezinha. Você pode abreviar, desde que a palavra não perca o sentido. Se a palavra perdeu o sentido, aí não é uma abreviação. Aí está errado. Mas quando a palavra continua com sentido, quando o receptor entende a mensagem, então você tem uma abreviação. Por exemplo, automóvel, automóvel, auto. Por exemplo, quilo de quilograma. Ninguém ou muito pouca gente diz, eu quero 10 quilogramas de arroz. 10 quilos. Não é verdade? Motocicleta. Ora, o brasileiro quase não compra mais motocicleta. O brasileiro compra moto, que é a redução da palavra motocicleta. Como motocicleta, como automóvel, nós temos cine para cinema, nós temos pneu para pneumático e outras mais. O hibridismo é a formação com radicais de línguas diferentes. Quando uma palavra se forma a partir de radicais de línguas diferentes, aí nós temos o hibridismo. Por exemplo, o próprio automóvel, onde o auto é grego e o móvel é latim. É uma palavra híbrida. Por que ela é híbrida? Porque ela é formada a partir de radicais de línguas diferentes. Burocracia, buro francês, cracia grego, burocracia. Hibridismo, palavra formada a partir de radicais de línguas diferentes. E para finalizar o nosso processo de formação, a onomatopeia. Tem gramático que diz que isso é uma figura de linguagem. Tem gramático que diz que é um processo de formação. Em síntese, onomatopeia só existe na escrita. Por que só existe na escrita? Porque a onomatopeia é a reprodução gráfica dos sons. Se você escutou um trovão, cabrum, cabrum é uma onomatopeia. Cabrum é uma onomatopeia. A reprodução do som do trovão. Se você escutou alguém batendo a porta, alguém batendo a porta, quando bate a porta, toque. Toque, isso aqui também é uma onomatopeia. A onomatopeia é a reprodução gráfica de todos os sons, de todos os ruídos, de todos os barulhos. Escrever o barulho, ele vira onomatopeia. Que tal praticar? Vamos lá. Praticar é sempre bom e é sempre preciso. Então vamos praticar. Observe essa questão da Sesgran-Hill. Nenenzinhos e nenezinhas, a Sesgran-Hill diz o seguinte: indique a palavra que foge ao processo de formação de chap-chap. Chap-chap, nenenzinho, é uma onomatopeia. É a reprodução gráfica dos ruídos, dos barulhos. Então, nessa questão da Sesgran-Hill, o que é que nós podemos deduzir? Zum-zum é onomatopeia. Reco-reco também é onomatopeia. Toque-toque, acabamos de citar, onomatopeia. Não é tintim, viu, pessoal? Tintim é só se o copo não for de cristal. Se for uma taça de cristal, é tlim-tlim. Mas vivido é derivação sufixal. Derivação sufixal, você vai marcar a letra E. Próxima questão. Mais uma, nenenzinho. Só mais uma, vamos lá. Outra da Sesgran-Hill. Os vocábulos aprimorar e portal. Aprimorar tem prefixo. Se você tira o prefixo, fica o quê? Primorar. Existe? Não. Derivação parassintética. Portal tem apenas o sufixo. Cresceu para cá. Derivação sufixal. Então, na palavra aprimorar e portal, o correto seria o quê? Parassíntese e derivação sufixal. Observe que não tem parassíntese e derivação sufixal. Por isso que essa questão da Sesgran-Hill foi nula na época que foi apresentado.
Por que que ela foi nula? Porque deveria ter derivação parassintética e derivação sufixal. Ainda resta mais uma. Vamos praticar mais uma vez. Olha só. Eu tenho agora as palavras esquartejar. Só a palavra. Não faça isso nunca. Desculpe. E irreconhecível. A palavra esquartejar é derivação parassintética. Tanto que se você tirar quartejar, não existe. A desculpa é derivação regressiva do verbo desculpar. E irreconhecível, derivação prefixal. Então nós temos derivação parassintética, derivação regressiva e derivação prefixal. Aí nós temos a letra D. No próximo módulo, nós vamos ver classes de palavras.